Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mais uma vez, juntos, compartilhando das bênçãos e da oportunidade de estudarmos a palavra e entendermos os ensinamentos do Senhor para a nossa edificação. O hino 576 do cantor cristão tem uma mensagem muito interessante. Ele diz assim, Jesus amado, escuta a nossa petição e dá-nos teu auxílio nas horas da lição. No tempo dos estudos, ensina-nos a estar com grande diligência, cada um em seu lugar. Concede-nos cuidado e dá-nos mansidão, ouvindo nosso Mestre com dócil atenção. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor e sempre obedeçamos ao grande Salvador. Uma coisa interessante é você entender os ensinamentos de Jesus. E o mais impressionante é o que eu vou te falar agora. Você acha que é fácil entender os ensinamentos de Jesus? Não é. Nenhum homem natural pode entender os ensinamentos de Jesus. A Bíblia diz que um dos grandes personagens da Bíblia, Filipe, servo do Senhor Jesus Cristo, teve uma missão: esclarecer um embaixador da África que estava lendo o livro do profeta Isaías e não entendia nada do que ele lia. O homem era culto, entendia muito de vida social, entendia de negócios, representava o seu país, mas não conseguiu entender a leitura do livro de Isaías capítulo 53. Sabe por que as pessoas têm dificuldade em entender? Porque Jesus disse assim: graças te dou, Pai, porque ocultaste as coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Só o Espírito de Deus pode dar ao homem a oportunidade de entender a palavra. E a prova literária disso está exatamente nesta palavra que eu vou ler para você agora. Preste atenção. No livro de Lucas, no capítulo 24, o verso 44 diz assim: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Eu disse Jesus. Só que tudo que Jesus falou com os discípulos durante 3 anos, eles não entenderam nada. Ficaram voando como um passarinho. Não entenderam nada. E quando os acontecimentos chegaram para se cumprir, como a morte de Jesus, a sua sepultura, a sua ressurreição ao 3º dia, ele aparecer vivo após ter sido morto e ele ser assunto aos céus, todos esses fatores já haviam sido revelados. E Jesus já havia falado sobre isso inúmeras vezes com os discípulos, só que eles não entendiam nada. Assim como muitas pessoas hoje leem a Bíblia e não entendem nada, nem sabem o que está sendo anunciado. Até mesmo algumas pessoas que estão dentro da igreja sentadas ouvindo a pregação, ficam voando, pensando nos jogos que estão lá fora, pensando o que vai fazer depois.
Entra na igreja vazio, sai mais vazio ainda. Sabe por quê? Porque não entendem que a palavra de Deus só pode ser entendida quando o Espírito Santo do Senhor a revela. Você pode ler qualquer livro nesse mundo e interpretá-lo, mas a Bíblia, você só vai entender a Bíblia se você se submeter à autoridade do Espírito Santo. É Ele o mestre que nos dá o entendimento da palavra. Mas enquanto o Espírito Santo ainda não estava na terra, a palavra de Deus nos revela, portanto. Jesus, então, no verso 45, ele diz assim: então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando por Jerusalém. Como você vê, querido, é impossível o homem natural entender a palavra de Deus. Você precisa compreender que Deus é um ser santo. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. O entendimento das coisas espirituais estão além da capacidade e do intelecto humano. Então você depende, você precisa se curvar diante de Deus. E esse hino que nós cantamos fala: Jesus amado, ensina-nos em nossas lições espirituais. Nos dê entendimento da tua palavra. E para você entender a palavra, você tem que orar ao Senhor e pedir a Ele: ó Deus, me ajuda a entender a tua palavra. Eu quero compreender a tua vontade para a minha vida e eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Ó Deus bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, prepara os ouvintes, não só para entender esta palavra, como todas as demais que eles hão de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. É ouvindo que hão de crer, e é crendo que serão salvos. Por isso eu te peço essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.